O segundo livro dos Reis, capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: Apronte-se e vá até Ramote Gileade. Leve este jarro de azeite. E quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí, derrame azeite na cabeça dele e diga: O Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois, saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: Eu trouxe uma mensagem para o senhor. Com qual de nós você está falando? É com o senhor mesmo. Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: O Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto. Eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultada. O seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam seus companheiros e eles perguntaram: Tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria. Não sabemos, não. Conte o que ele disse. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto. Eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei! Jeú é o rei! Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote Gileade, na batalha contra o rei Hazael da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais: Se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote Gileade para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado, e o rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel
viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: Ei, vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: Mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: O rei quer saber se o senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta. Passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado. E fez a mesma pergunta a Jeú. E novamente ele respondeu: Isso não é da sua conta. Passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando. E disse também: O chefe do grupo está guiando seu carro de guerra como um louco. Exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra. O carro foi preparado, e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: Você veio como amigo? Mas como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou seu carro e fugiu, gritando para Acasias: É uma traição, Acasias! Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Bidkar, o seu ajudante: Pegue o corpo dele e jogue no campo, que era de Nabote. Lembre que, quando nós dois estávamos juntos andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe: Ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui, neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: Pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú perseguiu e disse aos seus soldados: Matem Acasias também! Matem! E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua.
Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: Olá, Zinri! Assassino do seu senhor! Jeú olhou para cima e gritou: Quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela. E Jeú disse a eles: Jogue essa mulher daí! Eles a jogaram. E o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse: Peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram, contaram a Jeú. E este disse: Foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Ismé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel, perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco. E assim ninguém poderá dizer: esta era Jezabel.